Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? O Corinthians sai na frente, vence o Palmeiras por 1-0 com gol de Memphis Depay. O primeiro gol dele em clássicos. E, cara, os caras falam dos números do Memphis, né? Porque os valores dele, porque agora o Corinthians vai ter que pagar mais 1,5 milhão, porque... Vamos lá, gente. Ele chegou a 30 participações em gols. E aí, claro, você tem bônus ali, porque foi estabelecido em contrato. E de verdade, é claro que a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Porque o futebol inflacionou e eu não acho que o contrato que o Corinthians tenha feito com o Memphis seja totalmente saudável. Ainda mais pela fase que o clube vive. Agora, vamos lá, né? Olha os números do cara. Olha a influência dele pro time. E ele não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo. Mas o que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer para minha esposa? Se ela não visse o jogo e amanhã me perguntasse o que aconteceu ontem, eu falei, eu vou falar, ganhou de 1-0 do Palmeiras, gol do Memphis Depay. Você acha que ela vai estar se importando? Se ele jogou bem, se ele não jogou mal, se não sei o quê, se não correu, se a bola de vez em quando bateu na canela, não vai se preocupar com isso. Então, a gente tem aquela análise mais minuciosa de dizer, mas ele não sei o quê. Gente, olhem os números do cara. Porque mesmo sem fazer gols na final do Paulista, ele deu assistência para o Yuri, ele deu a subida na bola que muita gente minimiza, né? Ele só subiu na bola na final. Cara, ele entrou na mente do Palmeiras num momento crucial do jogo. Ele ganhou o jogo ali. Então eu acho que a importância do Memphis, ela não pode ser medida apenas pela questão dos valores envolvidos, porque senão a gente vai ficar aqui, o Corinthians tem que fazer isso, a relação custo-benefício, especialmente pelo momento que o Corinthians vive. Agora, eu não vou ficar aqui apontando, não, mas veja bem, se ele der mais esse passe, mais essa assistência, se ele fizer mais esse gol, o Corinthians vai ter que dar mais um valor para ele. Cara, azar! O cara tá jogando, o cara tem contrato, ele tem que fazer isso mesmo, senão daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que é ruim ele fazer gol, que é ruim ele dar uma assistência, que é ruim ele ser participativo no jogo. Pô, vamos lá! Vamos esquecer essa história, porque ele já tem, o contrato já foi feito, já foi assinado. Se ele amanhã depois, o Corinthians rescindir, porque acha que é melhor, porque não tem dinheiro para pagar, beleza. Acho que, repito, essa análise tem que ser feita. Enquanto ele estiver em campo, o que ele tem que fazer é isso mesmo. E ele faz. Então, eu discuto muito, porque muita gente não entende a importância dele para o time. E eu acho que a importância dele para o time, cara, é tremenda. É tremenda. É até grosseiro o que eu vou dizer. Mas assim, porque, eu respeito demais o Yuri Alberto. E acho que a perda do pênalti não foi só demérito dele. Acho que foi um puta mérito do Everton. Uma baita defesa. Ele bateu forte no canto, a bola mais a meia altura e tudo mais. Ok, cara, o pênalti é do jogo. Mas, cara, o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Venceu por 1-0. O Memphis não bateu o pênalti. O Memphis fez um gol que deu a vitória pro Corinthians. Cara, o que eu vou dizer? O cara foi importante, o cara foi decisivo. Às vezes a gente discute o óbvio. Às vezes a gente discute o que a gente não precisa discutir. O Memphis não é o debate. O Memphis não é o problema do Corinthians. E muita gente foca no Memphis Depay. Nossa, mas o Memphis, porque o Memphis... Esquece o Memphis está jogando a bola dele. Ele faz as polêmicas dele fora de campo, a gente comenta, a gente não concorda. Eu faço vídeo aqui quando ele falta no treino, não é legal. Quando ele não sei o quê, quando ele se envolve nesse negócio. Agora, cara, dentro de campo, eu de verdade, não tenho queixas. O cara dentro de campo, velho, ele representa. Na Libertadores, na Sul-Americana, mas aí ninguém jogou bem, né? E ele tava sem parceria, porque a gente tá vendo aí que o Corinthians tem algumas carências significativas, né? Mas assim, rapaziada, não vamos falar só do Memphis aqui. Temos muito a dizer, inclusive do Palmeiras. Temos muito a analisar do Palmeiras no jogo. Porque eu acho que, bom... e aí, cara, é muito louco, né? Porque os números, eles não representam o todo. Você tem que saber interpretar os números. Agora, cara, é muito louco que 4 meses depois que o Corinthians teve à disposição o seu trio ofensivo, o Corinthians ganhou do Palmeiras, num jogo de mata-mata decisivo.
Esses caras são importantes demais, cara. E foi a primeira vez que o Dorival teve esses caras à disposição. Mas tem outros problemas no time, tá? Inclusive o gol, ele surge de uma cobrança rápida do Garro, que faz o jogo dele, né, com muita intensidade. Acho que o Garro pecou em alguns momentos mais na definição de jogada só. Do lado direito, né, o Facundo Torres, para mim, é um jogador, né, comum, né, que corta todas para dentro. Isso ajuda muito o Bidu. O Bidu ajudou muito o Bidu, porque o Bidu tem dificuldades quando ele pega um cara tipo o Lucas, assim, né? Um cara que é profundidade, é 1 contra 1. Não é o caso do Facundo Torres, né? O Torres, ele jogou do lado direito e ele armava sempre por dentro. E o Maurício centralizado, ali de volante, ali atrás o Lucas Evangelista, junto com o Aníbal, né? Que é o volante do Palmeiras, que é muito bom também. Enfim, o Corinthians conseguiu encaixar ali, né, a marcação, né? O Ranieri, enfim, o Ranieri marcou muito bem o Maurício, né? E ainda deu os combates no Vitor Roque, já que a gente está falando de um 4-2-3-1 contra um 4-4-2, realmente, né? O Ranieri baixava a linha, tinha hora que brigava com o Vitor Roque, ficou ruim pro Vitor Roque, porque tinha o Ranieri no cangote e depois ainda tinha a sobra. Então, assim, o Corinthians, cara, fez uma partida de entrega de raça muito boa. O segundo tempo não teve nada. O Corinthians não tinha finalizado uma vez sequer, eu acho que na segunda etapa. E o Palmeiras também não fez muita coisa, não. O Palmeiras teve aquele lance do Sousa, né, de cabeça não, de um chute de fora da área cruzado, né? Teve um lance também que o Gustavo Henrique cortou, que a bola ia sobrar cara a cara pro jogador do Palmeiras. Enfim, foi um jogo de muita entrega, de muita raça. O Ranieri, um partidaço que resume todo esse time do Corinthians de Copa. O time do Corinthians é um time de Copa. Depois o Corinthians ganhou. Depois o Corinthians não ganha do Red Bull, não ganha do Vitória, não ganha, né, enfim, de todos esses times aí que a gente já citou aqui, mas ganha do Palmeiras, porque é um time de Copa, se entrega. Por isso que eu apostava na vitória do Corinthians. E aí, o Garro, de forma inteligente, bate a falta rápida pro Mateuzinho. E futebol, eu falo, são detalhes. Meu amigo, os caras deixaram ali o Mateuzinho fazer o cruzamento, né? Isso sempre vale para os dois lados. O gol que o Corinthians tomou contra o Botafogo, o Romero não apertou a saída de bola, tudo começou ali. Cara, o cara não encurtou o espaço do Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou. E dentro da área eles tinham perdido o Fux, que é o zagueiro deles, grandão, né? Fez falta, né? E o Memphis cabeceou muito bem, né? Enfim, ele podia cabecear em cima do goleiro. Qualquer jogador burro, limitado, cabecearia em cima do goleiro. Ele não, ele fez questão, né, de dar uma queda no corpo e, né, jogar a bola lá no ângulo do goleiro, o Everton. Cara, esse é o jogador decisivo. Esse é o Memphis, cara. Esse é o Memphis. Né? Eu fui chamado muitas vezes de passar pano por causa disso, porque o Memphis não é a primeira vez que ele tá lá sumido no jogo e de repente ele caixa e decide. Por isso que contra o São Paulo, o Dorival errou feio ao tirar o Memphis no intervalo para pôr o Guinegão. Aí não dá para defender. Por isso que ele sofreu pressão. Ele chamou para ele a pressão naquele jogo. Porque você não pode tirar o Memphis nunca. Porque o Memphis é assim, cara. É um jogador já acima dos 30 anos. Não é um jogador de velocidade, mas é um jogador de força física e técnica absurda. E ele resolve, né? E aí ele resolve. Contra o Botafogo foi um exemplo também, né, Socratiano? Que ele resolveu também no segundo tempo. Ele pode estar não ganhando nenhuma, não fazia um grande jogo, mas foi decisivo nos dois lances principais do Corinthians na partida. Primeiro, sofreu o pênalti, porque se o Gustavo Gomes não faz o pênalti, ele ia finalizar no voleio ali, né, no chute de direita, com grande chance de marcar o gol, e depois o Memphis, né, faz o gol da vitória do Corinthians, porque ele é decisivo. Ele foi decisivo contra o Santos. Memphis cobra o escanteio curto e cruza para o Yuri fazer o gol contra o Santos. Memphis sofre a falta que o Garro bate, né, e na sequência do lance ali, o Corinthians faz o gol contra o Santos também. Lembra que ele vem cortando por dentro contra o Santos, né, e sofre a falta, aí o Garro bate, aí na sequência até sobra para o Garro de não fazer o gol. Contra o Palmeiras, ele fazia aquele jogo de força física e ele acha um passe maravilhoso pro Yuri Alberto e decide o jogo. No segundo jogo, né, ele dá aquela catimba, pisa em cima da bola. Enfim, é o estilo Memphis de ser, velho, tá? É o estilo Memphis, tá? De ser. E o Memphis, meu amigo, é isso. É um jogador que realmente é acima da média e melhor. E ele e o Ranieri, para mim,
os melhores da partida, né, no jogo de hoje do Corinthians, né, ele decisivo lá na frente, o Ranieri decisivo lá atrás, e o Corinthians ganha o jogo. Salve, fiel corintiana! E venceu o maior de São Paulo, o maior do Brasil, né, gente? Corinthians vence o Palmeiras com um gol de diferença, né? Já abre vantagem aí para o jogo de volta no Allianz Parque. Gol de Memphis Depay. Interessante aí é que o Depay ele criou um pênalti, né? Que infelizmente não foi bem aproveitado pelo Yuri Alberto. Acabou dando repertório para o Everton fingir que é bom goleiro, né? Mas enfim, né? O Depay conseguiu aí no segundo tempo pontuar e acabou sendo aí o único gol da partida, já que o Palmeiras fez um que foi anulado por impedimento, né? Então, estamos aí na vantagem, né? Felizmente aí a gente conseguiu ganhar esse jogo. Isso aumenta muito a moral do time, também do Dorival, inclusive, né? Enfim, vai Corinthians, né, gente?